Fala aplicadores, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula semanal. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre tack, tipos de cola, tipos de adesivo. Isso vai ajudar muito para quando você for fazer aquela venda e tiver dúvida ali sobre o tipo de material que você recomenda para cada situação, para cada superfície. Essa informação é muito importante para você que quer fazer aquela venda consultiva para o seu cliente. Pessoal, nesse vídeo a gente não vai falar sobre o frontal, sobre o plástico do material. A gente vai falar sobre a parte de trás, sobre o adesivo, também conhecido aí como cola. Existem muitas empresas precisando de profissionais que possam recomendar os produtos ideais para cada situação. Então, se você gosta de aplicação de adesivos, a hora é essa para você entrar no mercado. E o mercado como um todo, se você quiser também trabalhar aí como autônomo, é muito bem-vindo, tem muito mercado ainda para ser explorado. O Myron, o Alex, o Tader são alguns dos meus alunos que já oferecem essa venda consultiva, que entendem muito dos materiais e oferecem, recomendam os melhores produtos para cada situação e para cada cliente. E se você quer ter mais flexibilidade de horário, mais tempo para sua família ou simplesmente quer ter uma renda extra, a profissão de aplicador de adesivos, ela ainda tem muito poucos profissionais na área. A hora é essa se você quer vir e ter uma profissão que vai te dar muita liberdade. A maioria das pessoas simplesmente vai lá e pega um material e vão aplicando em qualquer lugar sem ter o conhecimento, primeiro, do tipo de material que você está utilizando e da superfície que você está aplicando. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre tipos de adesivos, tipo de cola, falar sobre o tack do material, a diferença entre eles e onde você pode utilizar cada um deles. Então a gente vai começar falando, pessoal, sobre os mais tradicionais, que são os materiais que têm adesivo, cola permanente. Pessoal, toda vez que eu falar adesivo aqui, entendam como a cola, como a parte de trás do material. E quando eu falar cola, galera, é o tack, essa primeira pega do material, isso que a gente chama de cola. Mas tradicionalmente, né, mais uma questão cultural do Brasil, a gente chama o adesivo, que é essa parte de trás, onde ele gruda, a gente chama aqui no Brasil de cola, mas não é exatamente o termo correto. Então, eu peguei vários pedaços de materiais aqui de várias marcas diferentes para vocês terem uma ideia. Então, esse material aqui, por exemplo, esse material é da Arclad, né? Ele é um material que ele tem cola permanente. Então, essa cola, pessoal, ela é destinada a quando você vai fazer, por exemplo, um adesivo de recorte. No caso aqui do material preto fosco, ou poderia ser qualquer outra cor aí. O que essa cola tem de interessante para a gente? Ela tem uma aderência maior, inicial. Então, quando eu for colar ali, quando eu for colar ela, se eu demoro um pouco mais a aplicação, ela já tem um tack inicial um pouco mais forte. Apesar de hoje a gente ter uma temperatura aqui onde eu estou em Curitiba um pouco mais baixa, né, o que interfere diretamente nesse tack inicial, nessa cola, ainda assim a gente tem um material aqui que ele tem um adesivo permanente. O que é o adesivo permanente? Ele foi feito para não ser reposicionável. Então ele tem essa cola inicial um pouco mais forte. Onde é interessante eu utilizar esse material? Por exemplo, quando eu vou fazer um material de recorte eletrônico, se eu trabalho letras menores, é muito interessante que eu tenha um adesivo permanente. Por quê? Ele vai dar mais tack, mais segurança para essas letrinhas logo de cara, logo no início. Então, para vocês verem, o tack, galera, ele é esse daqui, ó. Essa pega inicial sem dar pressão. Então, perceberam? Então aqui eu tenho um tack um pouco mais forte. Então esse material, ele é ideal para superfícies que eu tenha baixa aderência, né? Que o material colhe um pouco menos. Então é ideal que a gente utilize
esse material com adesivo permanente. Depois que eu der pressão aqui, pessoal, o adesivo, a cola, fica até mais forte. Então, o ideal desse material é sempre que for necessário que eu utilize materiais que tenha maior força, mais cola. Um outro exemplo desse tipo de taque, né, que é esse taque inicial, essa cola, esse adesivo, né, permanente, são os refletivos. Eu tenho aqui um material refletivo, não é grau técnico esse material. Esse material a gente utiliza, não se utiliza, na verdade, em placas de trânsito, por exemplo, mas ele é muito interessante quando a gente quer ter algo que reflita à noite, né? que apareça à noite, mas com o bater da luz. Fala. Explica o que é grau técnico. O grau técnico, pessoal, é um tipo de material que é utilizado quando a gente vai fazer uma placa de sinalização de rua, por exemplo, que ele tem um grau prismático, ele tem um desenho diferente aqui, ele vai ter uma durabilidade e uma refletância, ele vai refletir mais luz, então vai aparecer mais a placa no caso. Precisa ser homologado o material para poder usar? Os materiais de grau técnico, eles são sim homologados quando a gente vai utilizar aí para situações de placas de rua. Ele tem a gente chama de prismático, é mais relacionado ao frontal dele, né? Mas ele tem desenhos que se você chega perto você vê, e a força que ele reflete a luz é muito maior e a durabilidade do material é maior também. Então esse material, que é adesivo refletivo, ele tem um taque muito forte. Aqui a gente tem sim um adesivo permanente, mas ele tem um taque um pouco mais baixo. Esses materiais que são refletivos, pessoal, eles têm um taque maior, porque é para eles aguentar mais tempo em situações adversas. Eles ficam direto ali, sol e chuva, então eles precisam de uma aderência maior e a gente não quer que ele saia de lá. Esse tipo de material é indicado que você faça uma aplicação úmida, se você quiser ter um pouquinho mais de tempo na sua aplicação e até mesmo uma certa, deixar ele meio que reposicionável. Mas daí já é uma técnica, um jeitinho aí que a gente tem de fazer a aplicação. Eu nem vou colar ele até o final aqui, que fica bem difícil de tirar depois. E alguns desses materiais, eles são considerados destrutíveis. Então, o que acontece? Quando você cola e vai remover ele sai os pedaços. Possivelmente não vai acontecer aqui, porque eu acabei de aplicar e a gente está em uma situação, num dia que é mais frio, então não vai ter tanto isso. Mas em geral, se você deixar mais tempo, quando você for tirar, ele vai sair só os pedacinhos. E a aderência dele, o adesivo dele é muito forte. Então, ó, já aconteceu aqui, ó. Ele é para acontecer isso no caso de você ter um refletivo destrutível, mas daí a gente está falando mais sobre o frontal. Hoje nosso foco é mais na cola, no adesivo, na parte de trás, aqui onde tem aderência, né? Então fica até um pouquinho difícil de tirar ele aqui. Vocês percebem que eu acabei de colar e a gente já teve o efeito destrutível, que a gente chama, que é quando o material sai os pedacinhos assim. Com o passar do tempo, conforme você deixa mais tempo ele na superfície, isso é mais intenso ainda. Por duas situações. O frontal, ele é projetado para isso, e a parte de trás, o adesivo, ele é mais forte, ele tem uma aderência maior, então faz com que ele saia os pedacinhos. Já o material tradicional, que a gente usa no dia a dia, ele não tem essa característica para ele sair destrutível. A maioria deles, né? Sim, a gente tem materiais que são utilizados para lacre, né? Para proteção contra violações,
né? Aí tem os chamados casca de ovo, por exemplo, que quando você tira ele craquela tudo, sai só os pedacinhos. Mas daí a gente já está falando sobre o frontal e hoje nosso foco é falar sobre os adesivos. Se a gente for comparar também outro tipo de situação, esse material, pessoal, é um material que a gente utiliza mais para situações de decoração. Esse é o material da SH Decor. Eu vou utilizar ele principalmente para paredes e móveis, né? Aqui a gente tem duas situações. Ele tem um adesivo permanente, vocês percebem que ele tem uma cola um pouco mais forte, mas ele também tem uma situação aqui bem interessante, que é o sistema antibolhas. Eu não sei se dá para ver aí, Cláudia. Vocês percebem esses caminhos que parece uma casca de laranja? Então, isso é o sistema antibolhas. O liner dele, ele tem um desenho, que esse desenho, pessoal, é transferido para cola. Então, dá para ver aí, Cláudia? Uhum. Então, esse material, esse desenho do liner, e ele pode ser diferente em diferentes situações, ele é transferido para cola, o que faz ter esse sistema antibolhas. E se ficar alguma bolha, a gente só massageia ele e ele vai sumir. Esse material, pessoal, ainda tem adesivo permanente, que é aquele adesivo que ele cola logo de cara, ele não tem aquele tempo da gente fazer o reposicionamento. Esse material, ele tem um adesivo um pouco mais forte, porque a gente precisa de uma maior aderência na hora de aplicar em uma parede, em móveis, principalmente em móveis, porque a gente tem um contato, a gente pega a toda hora, né? Tem uma superfície de muito contato com as mãos. Então a gente precisa do material que tem uma aderência um pouco maior. Se a gente for comparar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ficou bolhas, né? Essa bolha eu preciso ou correr ela para o lado, né? Levar para algum lado, ou vou lá, faço um furo e tiro ela. Faço um furo e tiro ela, né? Aqui outra, só para vocês verem de novo. Faço um furo e empurro ela até ela sair ali totalmente. Beleza? Então, esse material não tem sistema antibolhas. Esse material, ele tem sistema antibolhas. Então, é até um pouco difícil de deixar aqui. Eu vou tentar deixar uma aqui. Quando fica bolhas, não sei se dá pra ver aí, Cláudia. Tá. Quando fica bolhas, ao invés de você jogar ela pro canto, você só faz uma massagem nela. Como ela tem esses caminhos, ela vai se dissipar, ela vai sair. Diferente daqui, ó. Se eu simplesmente fizer a massagem aqui, nada vai acontecer, porque eu não tenho um sistema antibolhas. E o sistema antibolhas, pessoal, ele é no adesivo, na cola. Ele não é uma característica do frontal do material. Então aqui, eu tenho dois materiais que, apesar de os dois terem uma cola, um adesivo permanente, é diferente a aderência para cada um. Então aqui, ó, eu tenho um pouco menos de aderência, porque esse material ele tem uma finalidade diferente. E aqui, ó, eu tenho uma maior aderência. É até difícil começar a pegar aqui. Ó, eu tenho uma aderência bem maior, porque a finalidade dele é que ele seja aplicado e fique lá durante um bom tempo, mesmo tendo muito contato com as mãos, beleza? Então, esses são alguns tipos de adesivos com cola, com adesivo permanente. Outro adesivo permanente que a gente tem, pessoal, é o PPF. Apesar de ser um material bem conhecido da galera da aplicação, ele ainda não é tão popular. Por quê? Por conta dos altos valores que a gente ainda tem para esse material. Esse material aqui, ele é a base de poliuretano. Esse é o X7 da Avery Dennison. Esse material, pessoal, por ele ser transparente, é recomendado que a gente faça uma aplicação úmida. Porque ele tem uma aderência muito forte. Ó,
Então, se eu passar aqui, e aliás, não é nem essas espátulas que a gente utiliza espátulas de borracha, a aplicação é úmida, a gente utiliza um pouco de shampoo neutro aqui para fazer essa aplicação, porque ele encostou, ele já está colando. Como ele é transparente, fica muito aparente, pessoal, qualquer coisinha, qualquer bolinha, qualquer contaminação que tiver aqui. Então a gente precisa de um tempinho um pouco maior no começo e por isso a gente faz a aplicação úmida e para que ele fique bem transparente também depois de aplicado. Então aqui, ó, a gente tem uma aderência maior, né? Diferente desses materiais tradicionais que a gente tem ou do material que a gente trabalha aqui para decoração. Ele tem uma aderência diferente. Ele não trabalha da mesma forma e a gente trabalha aqui a aplicação úmida, mas os 3 têm adesivo permanente. Os 4, na verdade, né? Eu já falei sobre o refletivo também, que ele também tem um adesivo permanente. Esses 3 materiais, pessoal, eles não são recomendados para o envelopamento, a não ser envelopamentos parciais. Por exemplo, você faz um envelopamento e você quer colocar uma frase refletivo em recorte. Você pode utilizar esse material. Ele não é recomendado para você fazer um envelopamento completo. Assim como esse material, por exemplo, da Arclad, ele não é recomendado. O 651 da Oracal, ele não é recomendado para essa situação. Apesar de ser muito utilizados, o fabricante não recomenda para essa finalidade, para o envelopamento total. Quando a gente fala em envelopamento parcial, aí sim eles são recomendados. Quando a gente fala também de envelopamento, mas daí a gente vai trabalhar uma forma diferente, aí sim é recomendado o material que tem adesivo permanente, que tenha cola permanente, que é o caso dos PPFs. Mas a gente faz uma aplicação totalmente diferente, beleza? Outra opção de materiais que a gente tem, pessoal, são materiais que tem o adesivo, tem a cola reposicionável. Como que é essa cola reposicionável? Eu vou pegar aqui um exemplo do Mactac. Esse material, ele tem cola, tem adesivo reposicionável. Só para não confundir a cabeça da galera, quando você fala cola e adesivo, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É assim, quando eu falo adesivo, eu me refiro ao produto que está atrás aqui, que o pessoal chama de cola. Mas a cola, ela seria o tack, que é essa pega inicial aqui. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem no adesivo, no vinil adesivo, a gente tem 3 partes. O frontal, o adesivo e a cola, que é o tack. Na verdade, a gente tem mais partes. Vamos lá. A gente tem o frontal, que é o plástico. A gente tem o adesivo, que o pessoal chama de cola. A gente tem o silicone, que vai aqui no liner, para não deixar o adesivo colar no papel. E a gente tem o liner, que é essa parte de trás. Em alguns casos, a gente tem também uma proteção atrás aqui, que seria uma outra camada, que é para quando pega água, não penetrar água e tal. É a prova d'água. Tipo, quase. Ele é resistente à água. E em outros casos, no caso do PPF, alguns PPFs, a gente tem a proteção na frente. Tem um liner de proteção na frente também, uma película de proteção. Então são algumas camadas que a gente pode ter aí. Beleza? Beleza. E daí tem mais coisas. Por exemplo, quando a gente fala do frontal, tem frontais que tem até 3 camadas. Então, poderia ser considerado mais camadas. Por exemplo, você pega alguns materiais, você olha na frente, ele o refletivo é assim. O refletivo, esse material refletivo aqui, por exemplo, ele tem uma cor na frente e o verso dele, é de outra cor. É outra, mais um material. Isso, aí são 2 camadas. Então, essa camada, ela pode ser para que, nesse caso aqui, eu tenha mais refletância,
né? Tem mais pigmentos aqui. Pode ser para ter um blackout. Para mim não ter, o adesivo blackout é assim também, né? Alguns. Alguns materiais blackout, ele tem uma outra camada, e alguns materiais blackout é na cola. É no adesivo que ele tem pigmentação. Eu até nem tenho, não tenho um blackout com pigmentação aqui para mostrar para vocês, mas também é um tipo de cola, que é justamente quando eu tenho essa parte de trás, preta, cinza, ou outras cores que são mais escuras, né? Que eles são feitos para bloquear, caso eu aplique, por exemplo, em cima de uma superfície aqui, ó, que tem um preto e um branco, eu não consigo ver a diferença de cor porque eu tenho esse blackout, eu tenho esse bloqueio, né? E alguns materiais, ó o destrutível em ação aí, ó. E alguns materiais também, eu tenho mais uma camada no frontal, que é uma camada transparente, que é uma camada de proteção. Aqui, pessoal, a gente tem um material da Mactac, né? Esse material, pessoal, ele tem um sistema anti-bolhas, mas ele também tem um sistema de reposicionamento. O que é o reposicionamento? Quando eu vou fazer meu envelopamento, que eu posiciono o material, não é bem isso que eu quero, eu vou lá e reposiciono várias vezes. Ele tem um taque mais baixo? Ele não tem um taque mais baixo, muito mais baixo, né, no caso do Mactac, mas ele tem esse sistema de reposicionamento, que eu posso reposicionar sem risco de que fique resíduos do adesivo aqui na superfície que eu estou aplicando. Então eu consigo aplicar e reposicionar algumas vezes. Apliquei e não deu certo, ou estou aplicando aqui, não ficou muito legal, eu vou lá, tiro e reposiciono o material. E ele é um antibolhas também, né? Esse material também tem sistema antibolhas, né? Então, deixa eu deixar. Mas e como funciona o reposicionável? Porque qual é a diferença dele para os outros, para ele ter essa função de reposicionável? O material que é permanente, ele tem uma aderência, um taque maior. Né? Inicial. Essa pega inicial. A diferença é desse taque inicial. Por isso o taque inicial. Dá para chamar de reposicionável. Exatamente. Depois de 24 horas que tem a ativação da cola, do adesivo, a ativação total, aí eu vou ter um material permanente também. Mas até 24 horas... E esse é aquele que quando você põe fricção no vinil, ele ativa a cola ou não? Também. Na verdade, todos os materiais que a gente trabalha, ele tem um adesivo sob pressão, que ele ativa sob pressão. Então, por exemplo, até uma curiosidade, quando Stan Avery inventou o autoadesivo, era justamente essa tecnologia de adesivo sob pressão que foi a grande novidade. Então, assim, os adesivos que a gente trabalha aqui, alguns têm um taque inicial, que é essa pega inicial maior, que são os permanentes, e outros menor, que são os reposicionáveis. Mas todos eles, em um grau maior ou menor, eles são adesivos que têm a função para funcionar sob pressão. Então, o adesivo ele é feito para funcionar sob pressão. Quando eu der pressão, ele ativa o adesivo. Diferente, por exemplo, a Super Bonder é um adesivo também, só que ele não é um adesivo sob pressão. Eu não preciso dar pressão para ele ativar. Ele vai ativar por outros fatores e não necessariamente pela pressão. Nesse caso, nos adesivos que a gente trabalha materiais que tem adesivo, o adesivo é ativado sob pressão. Por isso que a gente usa espátula para fazer isso, ou as mãos, né, luvas. Então aqui, ó,
vocês percebem que quando eu dou pressão, ele dá um taque maior aqui, né? Então, falando um pouco do sistema antibolhas também, ele tem um sistema antibolhas. Eu vou vir aqui, ó, e vou começar a massagear e ele vai sumindo as bolhas, porque ele vai se espalhando. Então, conforme eu for aplicando aqui, ó, aplicando pressão em um determinado ponto. Esse também tem os caminhos no liner? Esse também tem. Só que esse daqui, ó, ele tem um caminho diferente. Eu não sei se a gente vai conseguir ver aqui. Vai mexendo ele. Mas ele tem uns caminhos, um desenho diferente. Deixa eu pegar o liner dele aqui. Ó. Ele é, nesse caso aqui, ele é bem pequenininho os caminhos e eles são linhas, né? Então, se a gente arranha aqui, ó, vai ser difícil de enxergar. É bem difícil de enxergar. Tem que olhar bem de pertinho, tipo umas bolinhas. Não sei se vai dar pra ver. Esse daqui é um outro tipo de tecnologia, de linhas, né, no caso, mas a tecnologia antibolhas, a função é a mesma. Outra situação também, deixa eu colar ele aqui do ladinho aqui. Outra situação também, pessoal, é quando a gente tem máscaras de transferência. As máscaras de transferências, a gente tem 3 níveis de cola ou 3 níveis de taque. A gente tem baixo, médio e alto taque. Pessoal, essa parte é bem importante. É bem importante porque a maioria até dos vendedores, né, quem vende esse material, não tem essa informação. Então, se você tem essa informação, possivelmente você está aí entre os 5, 10% no máximo que tem essa informação. Infelizmente, é pouco disseminado. Então, e você sabendo a diferença do taque das máscaras, você consegue escolher a melhor opção para o trabalho que você vai fazer, né? Exatamente. Já aconteceu comigo de eu ir fazer uma aplicação. Eu fui fazer uma aplicação em containers, para você ter uma ideia. E quando eu apliquei, era uma máscara transparente. Quando eu apliquei, eu não conseguia remover a máscara mais. Ela ficou como se fosse uma laminação. Por quê? Foi utilizada uma máscara errada nessa situação e eu acabei tendo que deixar ela lá porque ela não saía. Um taque alto. É um taque muito alto. Aí que eu tive, eram letras, né? Tipo A1, B2, C3, assim, sabe? Para identificar os containers. Tipo, recorte? Recorte, isso. Aí eu tive que recortar acompanhando a letra e deixar lá. E deixar laminado. Porque ela não saía mais. E eram letras grandes, assim, sabe? E não saía mais. Por quê? Foi utilizado uma máscara de alto taque num material liso. Então vamos lá. Eu tenho máscaras de baixo, médio e alto taque. De baixo taque, eu vou colar agora e vou fazer a transferência desse material para a superfície que eu vou aplicar, seja uma parede ou placa, amanhã, depois, semana que vem. Vou colocar aqui, vou mandar pelos correios lá para o meu cliente. Então, nesse tipo de situação, é recomendado que você utilize uma máscara de baixo taque, beleza? A máscara de médio taque, que é o caso dessa daqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ela aqui, deixa eu só achar bem o cantinho dela. Eu vou abrir ela, pessoal, aplico e já faço a transferência. Essa é de médio taque, então aplicou, transferiu na hora. No caso aqui da de plástico, eu posso fazer isso várias vezes, utilizar o mesmo material para fazer essa transferência várias vezes. Então eu acabo poupando material. Reaproveita, né? Reaproveita. Quando a gente vai para máscara de alto taque, eu vou utilizar ela em situações, por exemplo, quando eu vou fazer uma aplicação de adesivo recortado jateado, eu utilizo máscara de alto taque. Por quê? Como ele tem uma textura, ele tem menos aderência.
E se eu utilizar máscara de médio ou baixo TAC nesse tipo de situação, nesse material que tenha essa textura, eu vou fazer com que ele não transfira, acaba ficando metade das coisas ali para trás. Então assim, se você vai trabalhar um material jateado ou que tenha alguma textura, é indicado que você trabalhe uma máscara de alto TAC. Outras situações que você pode utilizar e deve, na verdade, utilizar uma máscara de alto TAC é quando você vai fazer, né, máscara de pintura. Quando você faz o desenho, cola lá no veículo, na parede e vem pintando e usa ele como máscara de pintura. Não é pra gente utilizar no nosso dia a dia aí. Às vezes as pessoas falam assim, eu uso máscara de papel porque ela é mais fraca, ou eu uso máscara de plástico porque ela é mais forte. Pessoal, não é essa a diferença entre elas. Tanto a máscara de papel quanto a máscara de plástico, a gente tem esses 3 níveis de TAC, né? Baixo, médio e alto TAC. A diferença aqui da máscara de papel é que, como ela é papel, o que acontece? Às vezes eu tenho uma situação que a superfície tem muito pouca aderência. No caso de vidros, muitas vezes a gente tem muito baixa aderência. Então, se eu utilizar a máscara de plástico, né, eu vou ter que sofrer um pouco ali para destacar ela, tirar ela depois de aplicado. No caso da máscara de papel, como é papel, o que eu vou fazer? Vou aplicar a água atrás dela aqui. A água vai passar o papel e vai chegar no adesivo, na cola. Muitas vezes, dependendo do tamanho, a máscara vai cair por si só, porque ela vai acabar soltando, porque eu utilizei a água e a cola, o adesivo dela é a base da água também. Sabe que essa é uma diferença também sobre os tipos de adesivos, né? Hoje a gente tem 2 grandes famílias de adesivos, de cola, que são colas à base de solvente e colas à base d'água. Os nacionais, por exemplo, brasileiros, a maioria dos produtos tem cola, tem adesivo à base d'água. A maioria dos importados, eles têm adesivo, cola à base de solvente. Maioria, mas não é sempre os casos que... Não, é uma regra, mas existem muitas exceções. Beleza? Vamos continuar aqui? Então, a gente já falou da máscara. Deixa eu colar ela aqui em cima. A gente tem também, pessoal, adesivos com alta tecnologia, né? Que eles têm essa parte de reposicionamento muito forte. Então, o que acontece? Por ele ter esse reposicionamento muito forte, se eu não der uma pressão forte nele, ele não vai ativar o adesivo, a cola. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, esse daqui é o material da Avery Dennison, é o SW900. Esse é um cast. Esse é um cast. Olha, aqui eu acho que dá pra ver bem o sistema anti-bolhas dele. Dá, tô vendo de longe. Tá vendo? Faz assim com o adesivo. Isso. Tá, esse daqui é que geralmente é tipo uma colmeia aqui, não sei se dá pra ver. Aqui no liner vai dar pra ver, ó. Tá vendo? É tipo uma colmeia. A luz tá... Ergue um pouquinho. Então, pessoal, esse material, né, aqui a cola tá para esse lado. Então, eu consigo passear com ele aqui, porque o reposicionável dele é muito forte. Ó. E depois que eu der pressão nele aqui, a situação fica diferente. Então, acaba até mexendo aqui, ó, a mesa. Mas vocês percebem que enquanto eu não der pressão nele, ele não vai ativar a cola dele. Então, esse material, ele tem alta tecnologia
E ele é justamente feito para a gente poder reposicionar. Ele é desenvolvido principalmente para envelopamento de veículos. E ele tem alto taque? Não, esse material não é alto taque, é permanente, né? Não, é diferente. Esse é permanente e esse é reposicionável. Mas e o taque da cola? O taque da cola, ele vai dar o taque total depois de 24 horas. E qual que é o taque dele? Então, baixo, médio ou alto? É que esse nível de baixo, médio e alto a gente usa para máscara. Aqui a gente usa permanente ou reposicionável. Entendi. São as duas opções. Permanente é algo que é rápido, né? O taque dele é mais forte e a gente precisa de um taque maior. E reposicionável, a gente precisa reposicionar ele, fazer várias vezes. Outra característica desse material é que ele tem o adesivo removível. Agora a gente entra em outra situação. Por exemplo, alguns materiais eles não têm o adesivo, a cola removível. O que é essa cola removível, esse adesivo removível? Lá no final, quando você for remover o material, esse material aqui, ele não deixa resíduo de cola. Então você puxa e ele vai sair toda a cola junto, ele não vai deixar resíduo. Outros materiais, né, principalmente materiais que têm adesivo cola à base d'água, eles tendem a deixar algum resíduo. Alguns mais, outros menos, dependendo do material. Mas esses materiais que têm adesivo removível, e aqui a gente não está falando do início, que é o reposicionável, o adesivo removível é lá no final, quando você for remover ele. Depois de algum tempo que está aplicado, quando você vai fazer a remoção, ele não deixa resíduo de cola. Não deixa resíduo. Eu já removi depois de 5 anos, né? E não ficou nada de cola. Limpinho. Limpinho. Aí é bem. O que você vai precisar fazer depois de uma remoção, se você não quiser envelopar novamente, é interessante que você faça um polimento no carro para que ele abra o brilho novamente. Mas não vai ficar resíduo, e se ficar, é uma tolerância, salvo engano, de 2% de resíduo. Porque tem pontos que a gente usa um pouco mais de soprador e ele tende a deixar um pouquinho de resíduo, mas mesmo assim o resíduo que fica é muito fácil de remover, bem tranquilo. Quando a gente ainda está falando de adesivo, pessoal, alguns produtos podem auxiliar em diversas situações. Vamos lá. Primeiro, para a gente fazer uma aplicação, eu preciso de uma boa limpeza. Então, eu vou utilizar, quando eu estou falando aqui em vidro, por exemplo, em lata, ou em situações que eu não tenha tinta, né, eu vou utilizar álcool isopropílico para essa primeira limpeza. Em situações em que eu tenha uma aderência um pouco menor ou tenha uma curva muito forte que eu vou precisar forçar muito o material, é interessante que a gente utilize um promotor de aderência. Esse daqui é um da Saturno. A gente tem outras marcas também, outros tipos de produto, outros níveis de produto também, mas eu tenho utilizado muito esse produto aqui, principalmente quando eu vou fazer a aplicação em paredes. Eu faço lá toda a borda, se tiro a tomada, faço a aplicação ali em volta, eu utilizo um promotor de aderência. Lá no final, quando eu vou remover, que fica algum resíduo de adesivo, de cola, eu utilizo um removedor de cola, né? Esse também é da Saturno, tem bons resultados com ele, principalmente porque ele é spray. Então, além do agente químico que reage com o adesivo, com a cola, eu tenho também essa questão da pressão, essa força que ele exerce sob a cola, e fica mais fácil a remoção. Então, são 3 produtos que a gente utiliza em momentos diferentes para auxiliar ou remover ou limpar a superfície. Então, para limpeza de superfície, álcool isopropílico. Para aumentar a aderência, tem gente que chama de primer
também esse produto, não está errado. Então, o promotor de aderência ou primer. E para remoção de resíduos, esse removedor de cola aqui que tem me dado bastante resultados positivos. E para você que está aí e não sabe o que fazer para testar, para ter todas essas informações aqui, qual que é o meu conselho para você? Vai até a revenda mais próxima aí e veja quais as opções de materiais eles têm e veja também o que eles podem te oferecer em relação principalmente a conhecimento. O que acontece? Muitas vezes você vai chegar para um vendedor, né, de revendas e vai falar que quer uma máscara de transferência, por exemplo, de baixo TAC ou de médio TAC, e muitas vezes o cara vai te falar assim: eu só tenho transparente e de papel. Ele não sabe qual que é essa relação do TAC. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento. Você vai sentir aqui, ó, por essa pega, esse contato inicial aqui, talvez das primeiras você não tenha muito essa noção, mas com o passar do tempo você vai ficar mais treinado aqui e simplesmente de pegar aqui você vai saber se é baixo, médio ou alto TAC. Beleza? Então é muito importante que você leve essa informação aí também para o seu fornecedor para que você tenha a melhor opção possível. Outra coisa, às vezes você vai querer um material e você não tem essa marca de material lá na revenda que você precisa. Você pode pedir pela internet, né? Tem diversas revendas aí no Brasil que despacham até você, mas você pode escolher um contratipo também. Então você tendo a informação que é um material, por exemplo, eu tenho um material aqui com cola, o adesivo permanente, a base de solvente, é um calandrado, você já sabe mais ou menos qual outra marca você pode utilizar para substituir esse material. Então é importante que você tenha todas essas informações, mas o que eu vou pedir para que você faça aqui, após assistir esse vídeo, vai lá no seu revendedor, veja quais opções de materiais que você tem lá, veja quais os tipos de adesivo ele tem para te oferecer e quais as tecnologias ele tem para te oferecer também. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de seguir a gente, que aqui sempre tem dicas de qualidade para você.